Espera aí, deixa eu arrumar aqui. Aí, pronto. Então é o seguinte, estamos falando ainda de método, né, ou metodologia de estudo das Sagradas Escrituras e aguardando aí a chegada dos novos materiais, né, então o pastor Delício já está providenciando. Enquanto isso a gente vai conversando em cima das aulas que eu montei aqui. Então eu montei aqui toda uma estratégia. Depois eu até passo para vocês as imagens, né, o JPEG lá no grupo, que aí vocês vão observando lá também. Ou as imagens, passa as imagens no grupo lá e você só vê no celular. No mesmo que eu estou lá ou não? Ah, sim, talvez eu vou colocar o senhor no grupo. O senhor acha que não está nesse grupo aqui? Não. Vou colocar o senhor e o irmão Robson. Ele não vem hoje, irmão Robson? Não, porque ele falou para mim que tem que estudar, que vai dar. Ah, tudo bem. Depois eu vou gravar aqui e aí eu mando o link, viu? Eu vou colocar o senhor e ele e mando o link lá para você ver a aula depois. Então, quando a gente fala acerca disso, primeiro a gente começou na aula passada tratando da importância, né? Então, despertando para a necessidade de ser metódico no estudo, na análise que se faz da Sagrada Escritura. Como Cristo mesmo exortou os saduceus que estavam em disputa constante, né, com ele. Na verdade, alguns até colocam como se fosse uma orientação: examinais a Escritura. Na verdade, Jesus já estava partindo do ponto de que eles examinam. Ele estava dizendo: examinais a Escritura, e são elas que falam acerca de mim. Então, as Escrituras falam acerca de Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus para salvar o mundo do pecado. E aí Cristo estava confrontando eles: olha, vocês examinam, só que vocês não encontram, vamos colocar assim, vocês examinam, só que vocês não entendem. E essa lacuna entre o exame da Escritura que eles estão fazendo e o entendimento se devia ao fato do método deles ser equivocado, deles estarem olhando para a Escritura com certos pressupostos que impediam um entendimento pleno acerca dela. Quando você vai olhar para a Escritura, em vez de você se deixar ser orientado por ela, instruído por ela, você tenta incutir nela aquilo que você pretende encontrar. Aí você está fazendo a exegese, você está transportando para dentro da Escritura um sentido que você quer que ela tenha. Então o que você vai fazer? Você vai recortar a Bíblia. Aqui, ó, esse texto serve, o outro serve, esse aqui não serve, esse é inspirado, esse não é inspirado, porque esse aqui tem nos originais, esse aqui não, está entre colchetes, porque é um texto corrigido posterior. Então você começa a inventar moda. Começa a inventar que isso aqui é inspirado, isso aqui não é. Isso aqui é para o nosso tempo, isso aqui, claro que existe o contexto. Você tem que ler, tem que se atentar à regra do contexto. Existem situações que são contextuais. Por exemplo, onde colocar a planta do teu pé será teu. Deus disse: espalhe Israel nas planícies de Moabe, ordenando eles que passassem o Jordão e conquistassem a terra. Então eles teriam que conquistar toda aquela terra e expulsar os cananeus. Aonde pisar a planta do teu pé é teu, porque é aquela terra que Deus deu a eles. Então isso é contextual. Então quando você vê certos pregadores neopentecostais tirando de contexto esse tipo de promessa e lançando a ermo de cima do púlpito, aonde você pôr a planta do teu pé é teu, e esse tipo de coisa, você cria uma ilusão na cabeça das pessoas, você cria uma falsa expectativa que nunca será atendida e que trará muitas pessoas a uma situação de frustração, porque você não respeitou o contexto daquela palavra, daquela ordem, daquele trecho, daquele texto bíblico, tá? Então você tem que partir sempre desse enfoque de responsabilidade. Não tentar incutir na Bíblia aquilo que você quer encontrar, mas extrair da Bíblia, não fazer a exegese, mas sim a exegese. Então na exegese você busca da Bíblia o seu sentido. Então primeiro na questão básica em relação à questão gramatical, tá certo? A questão textual, obedecendo a regra do contexto, fazendo uma leitura adequada, fazendo uma leitura com análise, né? Fazendo anotação dos pontos importantes, anotando as dificuldades para que você possa tirar dúvida num dicionário da língua portuguesa, num léxico do grego, do hebraico, num comentário bíblico de alguém que tenha referência, por exemplo, Antônio Gilberto. Eu estava falando ali, o Jair começou falando da Bíblia comentada por Antônio Gilberto. É uma pessoa que tem grande referência no nosso meio, é um grande estudioso,
em quem nós confiamos devido à sua história, tá certo? De comprometimento com a verdade da Sagrada Escritura, todo o seu testemunho. Então você tem pessoas gabaritadas que podem te auxiliar no entendimento de pontos difíceis, de pontos complicados, de pontos controversos, coisas que estão ligadas a contexto de época. Então, quando você olha para a Sagrada Escritura com esse respeito, você vai primeiro tomar ciência, e eu acho isso impressionante, porque foi exatamente o que foi louvado em Sócrates. Sócrates, quando a pitonisa, sei lá, a profetisa lá da época dele, disse, né, que ele era o homem mais sábio, ele foi querer saber, como assim, o homem mais sábio? Aí foi perguntando para as autoridades e filósofos contemporâneos dele, né, acerca dessas questões importantes da vida, da filosofia, e começou a perceber a dificuldade de muitos e que também compartilhavam dessa dificuldade dele, e ele chega a importante conclusão: tudo sei é que nada sei. Tudo sei é que nada sei é a constatação de que você tem limitações e de que você precisa evoluir. E se você chega a essa conclusão de que você precisa evoluir, você vai então se respeitar. Você vai falar: olha, eu sei até aqui, tá? Então, até aqui eu estou seguro. Daqui para cá, eu não tenho certeza. Eu estou em dúvida ainda. Se eu estou em dúvida, eu vou trabalhar para resolver essas dúvidas. Aí, quando você começa a trabalhar para resolver essas dúvidas, você vai fazer uso das ferramentas necessárias. Então, o que você está fazendo com isso? Você está evoluindo. Então, quando você chega a esse autoconhecimento do seu tamanho, dos seus limites, das suas deficiências, você alcança uma maturidade suficiente para você se desenvolver. Agora, tem pessoas que, devido à arrogância dela, ela nunca chega a essa fase de maturidade. Ela sempre quer colocar a aparência de que ela sabe todas as coisas. É pedante, né? É o cara que ele quer, pelo menos na aparência, ganhar as pessoas para essa falsa imagem de que ele tem um conhecimento vasto, profundo, extraordinário, magnífico, mas que na verdade ele sabe que não tem. Só que ele quer passar essa autoimagem ilusória, enganativa, né? E é onde ele comete erros em cima de erros, e vai um erro encobrindo outro erro, e assim vai crescer esse abismo, né? Então, primeiro, chegar a esse nível de consciência das nossas limitações. Ó, eu sei até aqui, ó, evangelhos, entendi essas parábolas de Cristo, compreendi isso aqui, fiz uma boa leitura dos textos, né? Comecei a estudar essas cartas aqui, estou bem inteirado delas, Atos dos Apóstolos. Agora, quando chega em escatologia, eu sei que eu vou sentir dificuldades devido à linguagem tipológica que está lá. Quem pode me auxiliar em relação a isso? Vou fazer uma boa leitura, vou escrever minhas dúvidas, vou começar a consultar bons livros, vou comprar livros de escatologia, de autores renomados, diferentes autores para comparar o seu ponto de vista, vou compará-los com a Escritura Sagrada, como é que eles explicam esses trechos, como é que eles explicam essas passagens. E aí, a partir de uma base dessa, é que eu posso começar a tirar conclusões, não do que eu acho. Então, um grave risco é quando a pessoa começa a confiar demais no que ela acha, começa a confiar demais no que ela supõe, nas especulações dela. A teologia especulativa é berço de heresia. Então, começa a especular em cima de um monte de coisa que ele não foi atrás para saber melhor. Aquilo que você não sabe, alguém sabe. Eu não sei pilotar um avião, mas existe uma escola onde você tira um brevet, porque tem pessoas pilotando aviões. Eu não sei fazer uma cirurgia cardíaca, mas na USP lá tem uma faculdade de medicina importante, onde, se eu me interessar por isso, eu posso ir lá e cursar medicina. 4, 5 anos aí de formação, mais 2 anos de residência, né? Mais lá tanto tempo lá estagiando no hospital, para você pegar um bisturi, abrir o camarada e tirar o coração dele fora e trocar por outro, né? Então, tem um caminho, tem alguém que sabe, tem alguém que pesquisou, tem alguém que conhece. Você não conhece, mas tem alguém que sabe. E aí você tem que ter um bom critério para separar aquele que sabe mesmo, aqueles que são charlatões. E aí separar aquilo que é conteúdo saudável de heresia. E aí a heresia, os hereges, eles vão estar sempre distorcendo a Bíblia, eles vão estar sempre em contradição com a Bíblia, eles vão estar sempre acrescentando algo à Bíblia, que é aquelas operações que o pastor Rinaldi,
Antônio Rinaldi? Não, não era. Era... Esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Rinaldi. E ele falou das 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. Na soma, as heresias ou os hereges sempre somam alguma coisa à Escritura. Então não é só a Bíblia, é a Bíblia e a Ellen G. White. Se você não lê a Ellen G. White, você não entende a doutrina, porque a doutrina não está só na Bíblia, está na Bíblia e em Ellen G. White, tá? Por exemplo, juízo investigativo das Adventistas do Sétimo Dia. Só na Bíblia você não acha juízo investigativo, porque não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina herege criada por esta senhora que se diz o espírito de profecia. Então, para você chegar à conclusão do juízo investigativo, não é só pela Bíblia, é você lendo os livros de Ellen G. White. O juízo investigativo diz que ninguém pode se dizer salvo agora, porque as pessoas passarão por esse tal suposto juízo investigativo que será no futuro, onde Cristo está analisando as obras de todas as pessoas e vai posteriormente julgar cada uma delas, inclusive se cada uma delas guardou o sábado. Então nenhum adventista do sétimo dia pode se dizer salvo na atualidade por causa disso. Por isso que eles pregam que na cruz a obra não foi concluída. Só que isso está em contradição aberta com as cartas de Paulo, por exemplo, que diz que tudo foi concluído na cruz do Calvário, tá certo? E o próprio Senhor Jesus Cristo está consumado. Então, quando o cara começar a te explicar e tentar te jogar juízo investigativo, você vai dizer: onde está na Bíblia? Aí o cara vai começar: não, tá assim, mas precisa disso aqui. É que nem os mormons também. Você tem que ter a Bíblia e o livro de Mormon, para você poder entender as doutrinas dele, de que Deus, ele é um ser que era um ser humano, evoluiu até se tornar Deus e está constantemente tendo relações sexuais com diversas mulheres, produzindo as almas que ficam lá estocadas esperando um corpo onde elas vão entrar. E cada um dos sábios vão evoluir, se tornar deuses e ser um deus em uma determinada galáxia aí. Olha que negócio extraordinário. Está mais para Star Trek, né, o Senhor dos Anéis, do que Bíblia, né? Então você precisa da Bíblia e do livro de Mormon, que inclusive eles deram a maior gafe de todas, colocaram na capa: outro evangelho de Jesus Cristo. Então ali na capa você já refuta ele, porque Paulo disse: se alguém vier e até um anjo descer, ainda que um anjo desse pregue outro evangelho, é capeta, é anátema. Então pode queimar, porque não serve para nada, né? Opa, venha, pula para dentro, pula para dentro. Se eu tava mais bonito da aula, que isso, vou ficar por aqui. Pode se achegar aí. Ficar por aqui. Então, do que a gente está falando, sobre a questão de você ter um critério de análise, você chegar à conclusão acerca das suas limitações, você fazer uma autoanálise acerca do que você conhece, para, partindo do que você conhece, ir num processo evolutivo, acrescentando mais conhecimento seguro. Então é aquilo que eu falei inclusive para eles, sobre a frase de Sócrates: tudo que sei é que nada sei. Então essa frase é muito interessante, muito importante para você ver a consciência de uma pessoa de suas limitações. Então a pessoa chega à conclusão de dizer: olha, não estou seguro em relação a essas doutrinas, essas filosofias, essas afirmações. O que eu vou fazer? Vou fazer uma análise sincera, uma análise responsável, tá certo? Para ver a que conclusões eu posso chegar. Então, a partir dessas análises, a partir dessa metodologia correta, dessa honestidade para com o trabalho de pesquisa, você vai construindo um conhecimento seguro. Você sabe pouco, não importa. O pouco que você sabe bem. Você sabe com certeza, você sabe e sabe ensinar. Quer ver você saber de alguma coisa? Você saber ensinar. Então tem gente que não gosta de ensinar, mas quem sabe alguma coisa sabe ensinar. Então, por exemplo, o cara é um bom marceneiro. Se alguém perguntar para ele como que ele trabalha, quais ferramentas você precisa? Ah, precisa disso aqui, martelo, chave e tal, sabe lá dos nomes das ferramentas dele. Eu não sei porque eu não sou marceneiro. Então ele sabe. Como é que você vai fazer para trabalhar? Qual é a madeira boa para fazer isso aqui? Ah, essa madeira é a outra, ele vai saber. Por quê? Porque ele conhece, ele domina, é a arte dele. Se o cara é funileiro, se o cara é bombeiro, por aí vai, dentro da ciência dele, dentro da arte que ele aprendeu, que ele adquiriu, ele tem autoridade para falar a respeito. Para falar: é assim que se faz. Ah, mas se eu fizer disso do jeito? Não, porque não está certo, não vai dar certo. Não vai prestar, tem que ser desse jeito vai dar certo. Então, a partir daquilo que você sabe, você consegue pregar.
A partir daquilo que você sabe, você consegue ensinar. A partir daquilo que você sabe, você consegue exortar, instruir a igreja, trazer um ensinamento em cima daquilo que você conhece. Você conhece, então você consegue criar um esboço, você consegue fazer uma análise sobre aquele texto, trazer diversos tipos de aplicações para aquele texto, porque você adquiriu aquele conhecimento foi incorporado a você. Então, metodologia de estudo da Bíblia é uma matéria provocativa, nesse sentido, de mostrar para você que, se você não está fazendo uma pesquisa metodológica séria sobre a Sagrada Escritura, você não está ganhando nada. Tem pessoas que estão fazendo teologia só de ouvido. Vem, ouve a aula, mas não faz uma leitura, não faz uma pesquisa, não procura saber de termos que ele não está entendendo, não consulta um dicionário, vai chegar no final, um monte de conhecimento foi disponibilizado, mas não foi absorvido, não foi internalizado, e ele não vai conseguir fazer a aplicação. Quem faz o curso é o aluno. Então a gente aqui provoca, tá certo? Falando a respeito. Então a gente pega o tema, faz uma abordagem nele e provoca vocês. O que é que vocês fazem? Chega em casa e vai absorver. Vai ler a apostila, e a apostila é só o ponto de partida. Lendo a apostila, lendo a Bíblia, vendo como é que aquilo pode ser aplicado, a Sagrada Escritura, a partir daqueles métodos, tá? E acrescentando outras leituras, que você vai entender se é importante, que você vai acreditar que vão te acrescentar os comentários bíblicos, tá certo? Então a Bíblia com um comentário, que vai ali na nota de rodapé. Outra coisa, não só os comentários, que o comentário você está aproveitando ali o ponto de vista do autor. É importante, é seguro, porque o autor é uma pessoa gabaritada, mas é o ponto de vista dele. Ele construiu aquele comentário a partir de um conhecimento prévio que ele tem de outras leituras. Então, mesmo que você absorva ali aquele comentário que ele fez sobre o texto, você não tem condições de saber por que ele fez aquele comentário. Você só sabe que ele comentou daquele jeito, mas você nunca conseguiria saber como que ele chegou àquelas conclusões, se você não fizer o caminho que ele fez. Então ele leu uma teologia sistemática, tá certo? Ele leu alguns livros de hermenêutica, ele leu alguns livros de exegese, tá certo? Pegando o texto no original, dando ali o sentido dele, para que ele possa ter segurança de fazer aquele comentário. Então você está pegando o resultado só. Então a partir do resultado ele falou, a direção para o entendimento desse texto é esse aqui. Você pegou o resultado, mas você não tem condições de saber como que ele chegou àquele resultado. E aí, se você se esforçar para pelo menos pegar algumas ferramentas básicas, você consegue produzir também alguns resultados. Você consegue também ter um entendimento partindo de você, partindo da análise que você está fazendo, e não de comentários prontos, tá? Por exemplo, uma coisa muito importante, concordância bíblica. A concordância bíblica ela é mais importante do que o comentário. Porque o comentário, como eu estou falando, é algo pronto. Então ele pegou algo pronto e te deu. É que nem uma coisa é você comprar uma lasanha, outra coisa é você fazer uma lasanha. Então você comprou, legal, você pagou e vai comer. Se tiver boa, se tiver ruim, você vai ter que comer, você comprou. Agora, se você sabe fazer, você vai dizer, não, essa lasanha não está boa. E eu sei porque ela está boa, porque eu sei fazer. A massa é ruim, ou não cozinhou direito, ou os recheios não são de qualidade, ou o molho não foi bem temperado, não foi bem apurado, tá? Então eu sei qual é o defeito, porque eu sei fazer. Então eu vou fazer a minha, não vou mais comprar pronta. Eu vou lá comprar o tomate do fresco, bom, fazer o molho, comprar os temperos, o queijo, o presunto lá, ou de outro sabor que você queria fazer, bolonhesa, por aí vai, né? E eu vou fazer, ou vou comprar uma massa boa, ou vou até fazer a massa também, para ficar do meu jeito. E aí você vai e faz. E aí vai ficar do jeito que você quiser, porque você sabe fazer. Agora, se você se acostuma a comprar só pronta, então você vai ter que aceitar o que vier. É do jeito, do ponto de vista que ele teve, pronto, você vai ter que seguir por esse, porque você não sabe como ele construiu aquele conhecimento. Agora, quando você faz a análise, a pesquisa, e você agora tem segurança para fazer aquele comentário, você vai saber por que ele chegou àquela conclusão. E você pode até discordar, porque Antônio Gilberto não é livro revelado. Ele é um grande homem de Deus, mas, por exemplo, lendo o calendário da profecia, eu li algumas coisas ali que eu não concordei. Tem coisas que eu respeito e continuo respeitando como grande homem de Deus que é, só que tem alguns pontos que eu disse, isso aqui eu não concordo. Por exemplo, na ressurreição,
quando Cristo dá o brado na cruz, né, fala que teve um terremoto e foram vistos alguns corpos de santos que ressuscitaram e entraram na cidade. Ele entende que aqueles santos, junto com Cristo, são a primícia dos que dormem. Eu entendo, lendo Paulo, que Paulo nunca chama primícias a um grupo, e sim a Cristo. Ele nunca diz Cristo e mais alguns, mas ele sempre diz Cristo, as primícias. Mesmo que as primícias estão no plural, não importa, ele atribui o termo as primícias a Cristo. Então Cristo é a primícia dos que dormem, e depois de Cristo todos os outros que vão ressuscitar em corpos gloriosos, tá? Então só Cristo ressuscitou num corpo glorioso, indestrutível, que posteriormente aqueles que são salvos nele terão. Antônio Gilberto não entende assim, entende que aqueles que ressuscitaram quando Cristo deu o brado na cruz e teve o terremoto já estavam em corpos gloriosos. Por que que eu não concordo com isso? Mesmo respeitando Antônio Gilberto e continuando respeitando, como sempre vou respeitar. Por causa das leituras que eu faço de Paulo, por causa de comentários que eu já vi de outros comentaristas, Círio Sanches e Borde, por exemplo, tá certo? Antônio Carlos Martinez, né? Flávio Martinez. Então, alguns comentaristas que eu consulto, alguns livros que eu leio, a própria Sagrada Escritura, o entendimento que eu chego a partir dela, aí isso me dá liberdade de discordar em algum ponto. Mas, num primeiro momento, a atitude recomendável é que você leia, tá certo? Com a mente aberta. Então tem gente que vai lendo e já vai tentando criticar na primeira leitura. Não faça isso, primeiro leia. Quando você pega um livro, você começa a ler, é como se estivesse conversando com uma pessoa. Deixa a pessoa falar primeiro. O livro está falando com você. Deixe a pessoa falar. Antônio Gilberto, que eu estou lendo lá no Calendário da Profecia, ele está conversando comigo através da sua literatura. Deixa ele falar. Quando ele concluir, aí você vai fazer uma releitura. E você pode dizer, não, esse ponto aqui eu não concordei, mestre. Tudo bem, mesmo, né, o senhor sendo a pessoa que é, mas isso aqui eu não concordei. Eu acredito que é de outra maneira. E tudo bem, ok. Isso vai produzir cada vez mais ortodoxia. Pessoas que estão atentas a tudo que está sendo ensinado. Pessoas que têm critério de análise, que não engolem qualquer coisa. Que quando chega alguém para pregar, ele não vai só dizendo amém. Ele não vai só dizendo glória a Deus. Ele ouve, analisa o que está sendo dito, vê se aquilo bate com a Escritura, para ele então dar a sua concordância. Amém, assim seja, concordo, estou de acordo, né? Glorifica a Deus por aquela palavra, porque está de acordo com a Sagrada Escritura, em vez de se deixar levar por emocionalismo, por questão emotiva, né? Por questão de êxtase, se deixa levar pelo êxtase, né? As pessoas deixam levar pelo êxtase e se empolga, daqui a pouco ela não analisa mais nada. O cara está falando barbaridades e está dando glória a Deus, porque não está prestando atenção mais no que está sendo dito, no que está sendo comunicado a ele. Então, quanto mais pessoas assim você tiver na igreja, tanto você ser assim, né, praticar isso, quanto instigar outras pessoas a praticar, mais critério de análise vai haver e mais será exigido daqueles que pregam e que ensinam. Tanto é que foi muito bem avisado pela Sagrada Escritura que aquele que prega, aquele que ensina, é cobrado dele de uma forma mais pesada. É isso aí, meu irmão, tem que ser assim, porque você está influenciando outras vidas, você está conduzindo outras pessoas através do seu ensino, através da sua pregação. Então sobre você o peso é maior. Tiago alertou, não queiram ser mestre, que aliás ele falou, não é ninguém, ele falou que muitos de vocês não queiram ser mestres, porque uma vez que você se torna, o critério é maior, o critério é mais pesado. Então um irmão iniciante erra um versículo, erra alguma coisa, um novo convertido, releva-se. Agora, quando uma pessoa que está à frente de ensino, ela é relapsa, uma coisa é um equívoco, tá pregando sobre Moisés e daqui a pouco chama de Noé, ou sobre Jacó, chama de José, trocou o nome. Isso aqui é um pequeno equívoco, que não altera doutrinariamente nada. Mas quando a pessoa falha em questão doutrinária e atinge doutrinas importantes como a pneumatologia, a cristologia, a soteriologia, a doutrina da Trindade, quando a pessoa falha nisso, é grave, é gravíssimo, não pode passar em branco, tem que ser corrigido. Então, essa correção vai ser feita por quem? Por quem está fazendo análise. E quem é que está analisando? Quem tem critério.
fez primeiro, teve método ao fazer o estudo da Sagrada Escritura, e através desse método conquistou conhecimento, e esse conhecimento lhe dá poder de análise. E aí tudo que ele ouve, ele vai passar o filtro. Vai passar o filtro ali, olha, bate com o que está lá em Mateus? Não. Então, olha erro aí, ó, está equivocado. Vamos ver mais. Ah, bate com o que está escrito lá em Atos? Não, não bateu. Está equivocado. E aí você vai vendo, olha, muitos erros têm que ser corrigidos. E aí com essa correção, muitas das vezes a oportunidade que você tem, é um professor de EBD, é um pastor, é um presbítero, com todo respeito, você vai falar, ó, vamos corrigir isso aqui através da Sagrada Escritura, porque o mais importante é a saúde do rebanho. O mais importante é a saúde dos cristãos, dos irmãos e irmãs que estão ali dependendo desse ensino. Então, como eu estava falando, a concordância, ela é mais importante que o comentário é o resultado. Ou a pessoa que tem aquela capacidade, por isso que eu falo para vocês, todo livro que você lê, uma das páginas mais importantes é a final. Pega a bibliografia e veja lá o que ele consultou para escrever aquela obra, tá certo? O que ele se valeu. Tem várias teologias sistemáticas, livros de história, comentários, léxico. Veja lá o que ele utilizou, qual foi a fonte que ele se baseou para escrever aquela obra. E aí você vai, se for possível, vai pesquisar, fazer o mesmo caminho. E aí você vai fazer o mesmo caminho e vai falar, agora eu entendi por que ele chegou nessas conclusões. E eu concordo, ou eu não concordo. Mas você vai concordar ou não concordar a partir de uma autonomia. Tá certo? Então quando você pega uma concordância, o que ela faz com você? Ela faz algo extraordinário. Ela faz ligação de versículos. Então quando ela faz essa transição, tá certo? Essa ligação, essa teia de versículos que ela traça para você, o que ela está proporcionando para você? Que você, em vez de ficar pegando o resultado pronto de comentário bíblico, você faça o caminho. Exatamente. Não a questão de enciclopédias ou dicionários, alguma coisa que é muito importante. O caminho bíblico. Olha, esse texto aqui está em conexão com aquele. O livro de Isaías, a profecia sobre a virgem que conceberá, ela foi cumprida lá em Mateus. Lucas também falou acerca disso. Também está relacionado a essa carta. Então você vai pegar diversos trechos onde aquilo é mencionado novamente, ou que está relacionado, ou que é citado de uma outra forma, ou que é aplicado em outro contexto. E aí você vai compor um quadro de texto, cumprimento, profecia, cumprimento, aplicação, tá certo? Outras explicações, e aí você consegue ter um entendimento muito mais vasto, muito mais amplo em relação àquele texto. Só dentro da Bíblia. E aí prevalece aquela grande máxima, a Bíblia é intérprete de si mesma. A Bíblia é a máxima intérprete de si mesma. E quando a gente faz esse caminho por meio da concordância bíblica, a gente está experimentando isso literalmente. Você está, de fato, vivenciando isso. E aí outras coisas que eu coloquei aqui, por exemplo, uma gramática da língua portuguesa é imprescindível. Principalmente quem se vale muito da Almeida Revista Corrigida, que é uma Bíblia que traz uma linguagem um pouco mais antiga. E aí você pode também, juntamente com a questão de incluir a gramática, você trazer diferentes versões. É muito bom. Quem faz estudo bíblico aqui lendo versões diferentes? Qual versão você usa? Ixi, rapaz. Tem corrigido, tem atualizado, tem não sei o que, tem várias lá. Tem várias versões, né? Atualizada. Agora, essa daqui é da Congregação Cristã, por exemplo.